Se liga, antes de começar a história, já vou pedir aquele favorzão, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade, e comenta aí embaixo como você acha que essa história vai se desenrolar. Bora ver se você acerta o destino do nosso personagem. Agora se prepara, porque essa história vai mexer com você. Imagina você, uma pessoa boa de coração, que faz tudo pelos outros, mas não recebe nenhum obrigado de volta. Esse é o caso da nossa personagem, a Ana. Desde criança, ela sempre foi aquele tipo que iluminava qualquer lugar. Na escola, os professores adoravam ela. Era aquela aluna dedicada, que dividia o lanche com os amigos que esqueciam de levar comida. Mas, em casa, era como se ela fosse invisível, ou pior, como se não fosse parte da família. Os pais dela tinham 2 outros filhos, e a diferença de tratamento era gritante. Os irmãos ganhavam presentes caros no Natal, enquanto ela recebia uma roupa qualquer, muitas vezes usada. Nas festas de aniversário, os irmãos tinham festas grandes, cheias de balões e convidados, enquanto o parabéns da Ana era quase sempre esquecido. Para piorar, os pais dela sempre faziam questão de dizer que ela tinha que ser grata por, pelo menos, ter um teto e comida. Como assim? Agora, imagina como seria estar nessa situação. Você faz tudo para agradar as pessoas ao seu redor, mas parece que nada nunca é suficiente. A Ana se perguntava o tempo todo: será que eu sou adotada? Será que eu fiz alguma coisa para merecer isso? Essa sensação de ser rejeitada por quem deveria te amar mais que tudo é algo que destrói qualquer pessoa por dentro. E o pior, ela cresceu acreditando que o problema era ela. Mesmo assim, ela tentava compensar. A Ana era quem arrumava a casa, ajudava a mãe nas tarefas e até cuidava dos irmãos quando os pais saíam. Mas, no final, ela sempre ouvia que não fazia nada certo. Era como se a vida estivesse ensinando a Ana, desde cedo, que para ela o mundo ia ser mais difícil. E aí, você já passou por algo parecido? Se sim, já sabe como é viver nessa montanha-russa emocional. Chegou a adolescência, e a Ana achava que com o tempo, as coisas iam melhorar. Ela pensava que talvez, os pais passassem a enxergar o quanto ela se esforçava. Mas, adivinha? Nada mudou. Na verdade, piorou. Enquanto os irmãos começavam a ganhar mais liberdade, Ana era colocada ainda mais de lado. Os pais dela começaram a tratá-la quase como uma empregada. A casa era grande, e todas as responsabilidades caíam nas costas dela. Os irmãos podiam sair com os amigos, ir para festas e voltar tarde. Ana mal podia colocar o pé na calçada. Você não precisa de nada disso, os pais diziam. Ela não podia questionar, porque a resposta era sempre a mesma. Você não contribui com nada, só está aqui porque a gente tem pena. Cara, imagina ouvir isso dentro da sua própria casa, do lugar onde deveria ser seu porto seguro. Na escola, Ana começou a perceber que era diferente de outras meninas da mesma idade. Enquanto as colegas estavam descobrindo paixões, sonhando com o futuro e pensando em faculdade, Ana não sabia nem se teria a chance de sair de casa. E, mesmo assim, ela não desistiu. Guardava todos os sonhos num cantinho do coração, acreditando que, um dia, a vida ia dar um jeito. Mas a situação só ficou mais insuportável. Um dia, enquanto limpava o quintal, ouviu os pais conversando na cozinha. Eles diziam que era um desperdício investir nela. Que, diferente dos irmãos, ela não tinha potencial. Aquilo foi como uma facada no peito. Mas Ana não chorou. Ela só engoliu a dor, como fazia sempre. Você acha que ela deveria ter feito alguma coisa? Pois é, ela também achava, mas o medo sempre falava mais alto. Mesmo com todas essas dificuldades, Ana nunca deixou de sonhar. Ela adorava escrever e passava horas criando histórias em cadernos velhos. Esse era o único momento em que ela se sentia livre de verdade. Um dia, na escola, a professora de português percebeu o talento dela e decidiu incentivar. Inscreveu Ana num concurso de redação, sem ela saber. E adivinha? Ana ganhou. O prêmio não era nada de outro mundo, um certificado e um pequeno troféu. Mas, para Ana, aquilo significava muito. Pela primeira vez, ela sentiu que era boa em algo.
Quando chegou em casa toda animada, correu para contar a novidade. Mas a reação dos pais foi gelada. E daí? Isso não vai te levar a lugar nenhum, disse o pai dela. Mas, mesmo com as palavras duras, Ana decidiu que não ia deixar aquele momento ser apagado. A professora continuou incentivando. Ela dizia que Ana tinha que lutar pelos sonhos dela, que não podia deixar ninguém dizer o contrário. Pela primeira vez, alguém acreditava nela. Ana começou a pensar que talvez, só talvez, ela pudesse ter um futuro diferente do que os pais diziam. E você, o que faria no lugar dela? Arriscaria tudo para seguir seus sonhos ou ficaria com medo de desobedecer? A chama da esperança estava acesa, mas o fogo ainda era pequeno. Ana sabia que, para sair daquela situação, ela teria que ser forte. Muito forte. Depois do prêmio, Ana começou a criar coragem para tentar mudar de vida. Não era fácil, mas ela sabia que, se continuasse naquele ambiente, ia acabar sufocando seus sonhos. A professora de português se tornou uma espécie de mentora para ela, ajudando não só com os estudos, mas também a planejar um futuro fora daquela casa. Foi quando Ana decidiu que ia tentar uma vaga no vestibular para uma faculdade longe da cidade. Imagina a situação, você, sem apoio nenhum da sua família, tentando alcançar algo que parece impossível. Era exatamente isso que Ana sentia. Ela estudava em cada minuto livre que conseguia. O tempo que deveria ser de descanso era usado para ler, escrever e revisar matérias. Enquanto isso, em casa, o clima ficava cada vez mais pesado. Os pais começaram a desconfiar que ela estava armando alguma coisa. Um dia, o pai dela encontrou um dos cadernos de estudo escondidos no quarto. Ele explodiu de raiva, dizendo que Ana não tinha direito de sonhar com coisas grandes. Você tem que ajudar na casa. Faculdade. Isso é para os seus irmãos, não para você. O caderno foi rasgado na frente dela, e Ana foi proibida de continuar com aquilo. Mas o que os pais não sabiam é que a vontade dela já era maior que o medo. Ana começou a guardar dinheiro escondido. Vendia coisas que não usava mais, juntava trocados que conseguia de algum trabalho na escola e escondia tudo num buraco no colchão. Enquanto isso, ela continuava fingindo que estava tudo bem, mas por dentro, planejava a fuga. Já imaginou ter que esconder seus próprios sonhos de quem deveria te apoiar? Essa era a vida da Ana. Mesmo com tudo contra ela, Ana conseguiu se inscrever no vestibular usando o computador da escola. O grande dia chegou, e ela foi prestar a prova sem que ninguém soubesse. Voltou para casa com o coração na mão, sem saber se tinha ido bem. Agora era esperar pelo resultado e torcer para que aquele fosse o começo de uma nova vida. Meses depois, o resultado do vestibular saiu. Ana estava tremendo de ansiedade. Ela pediu para a professora olhar a lista online porque não tinha coragem. Quando ouviu as palavras, "Você passou", Ana começou a chorar de alegria. Pela primeira vez, parecia que tudo que ela tinha sofrido estava valendo a pena. Ela tinha conseguido uma vaga numa universidade pública, e o curso era exatamente o que ela sonhava, letras. Mas a vitória veio acompanhada de mais desafios. Como ela ia contar isso para os pais? Como ia sair de casa sem ter o apoio financeiro deles? Ana sabia que a notícia ia causar uma tempestade, mas decidiu que não ia esconder. Chegou em casa, respirou fundo e contou tudo. Como era de se esperar, a reação foi péssima. O pai disse que, se ela quisesse ir, teria que fazer isso sozinha. "Aqui você não volta", ouviu? "Se sair por essa porta, não tem mais casa." Aquela frase machucou, mas Ana sabia que não podia desistir. Com o dinheiro que tinha escondido, conseguiu comprar uma passagem de ônibus para a cidade onde ficava a faculdade. No dia da viagem, ela arrumou as poucas coisas que tinha e saiu sem olhar para trás. Pela primeira vez na vida, Ana sentiu que estava no controle do próprio destino. Chegar na faculdade foi um choque de realidade. A cidade era enorme, e ela não conhecia ninguém. Sem dinheiro para pagar um lugar para morar, Ana começou a procurar trabalhos informais para se sustentar. Dormia em albergues, às vezes, até na biblioteca da universidade. Mas a chama dentro dela continuava acesa. Ana sabia que, se conseguisse passar por aquilo, nada mais poderia derrubá-la. Com o tempo, as coisas começaram a melhorar.
Ana conseguiu uma bolsa de estudos que cobria parte das despesas e começou a trabalhar num café perto da faculdade. A rotina era puxada: estudar durante o dia, trabalhar à noite e ainda encontrar tempo para fazer os trabalhos da faculdade. Mas, pela primeira vez, ela sentia que estava vivendo. Na universidade, Ana fez amigos que se tornaram sua nova família. Eles a incentivavam, ajudavam nos momentos difíceis e mostravam que ela não estava sozinha. Um desses amigos, Lucas, foi quem a inspirou a participar de um concurso literário nacional. Ana hesitou no começo, mas acabou enviando uma das histórias que tinha escrito na infância. E, adivinha só, ela ganhou o prêmio principal. O prêmio incluía uma publicação do livro e uma quantia em dinheiro suficiente para Ana alugar um pequeno apartamento. Era o início de uma nova fase. Ana começou a ser reconhecida como escritora e, aos poucos, foi conquistando espaço no mercado literário. Seus livros falavam sobre superação, sobre acreditar em si mesmo, e isso tocava as pessoas. Anos depois, Ana conseguiu algo que nunca tinha imaginado: reconquistar a confiança em si mesma e provar que era capaz de transformar sua vida. E a família dela? Bom, quando os pais viram o sucesso que ela tinha se tornado, tentaram se reaproximar. Mas Ana sabia que algumas feridas demoram para cicatrizar. Ela os perdoou, mas nunca mais permitiu que eles controlassem sua vida. Hoje, Ana é a prova viva de que, mesmo quando tudo parece estar contra você, é possível virar o jogo. E aí, o que você achou dessa história? Comenta aqui embaixo e compartilha com quem precisa de uma dose de inspiração.